Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Anjo da guarda, guardai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs do canal do YouTube. É uma alegria estar presente com vocês para partilharmos um pouquinho do Evangelho deste 17º domingo do tempo comum, onde o Senhor nos ensina a rezar, a orar, onde o Senhor nos oferece a graça e a força do Espírito Santo para aquele que pede, para aquele que procura, para aquele que abre ou bate na porta do coração. Então, eu gostaria que você passasse o vídeo para aqueles que não foram à missa nesse último domingo, para aqueles que foram à Santa Missa e não prestaram atenção, para aqueles que possam meditar essa passagem do Evangelho até o próximo domingo, para que nós possamos viver a palavra como alimento da nossa alma. Bem, meu irmão, a passagem está no livro de Lucas, capítulo 11, versículo de 1 a 13. Lucas, capítulo 11, versículo de 1 a 13. Também nós vamos ter no Evangelho de Mateus 6, essa mesma realidade da oração. E hoje o ano C nos oferece o Evangelho de Lucas. Pois bem, o que o Senhor nos relata em Lucas 11, capítulo 1 a 13? Depois você lê de 1 a 13, para a gente não perder muito tempo em questão de leitura, Mas você vai refletir. Lucas, capítulo 11, versículo de 1 a 13. É o Evangelho que nós vamos refletir hoje. Primeiro, os discípulos pedem a Jesus para ensinar a eles a orarem, a rezar. Ou seja, Senhor, nós estamos conversando, vivendo com o Senhor, andando com o Senhor, mas nós queremos aprender a rezar. Com certeza, os discípulos ou os apóstolos tinham visto Jesus rezando sozinho. Porque se eles pediram para ensinar, Jesus os ensinar a rezar, é porque eles acreditavam na oração do Cristo. Eles já tinham visto Jesus movimentar a sua dinâmica orativa, a sua vontade de rezar. Sempre, quando Jesus ia tomar uma decisão ou estava a sós, ele subia ao monte para rezar. E Jesus disse automaticamente para os discípulos: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome. Ou seja, nós queremos elevar o nosso amor, o nosso coração, a nossa oração ao Pai. Porque o Pai que está no céu é o Senhor dos senhores. O nosso Deus Altíssimo é o Pai com o nome santificado. E ao mesmo tempo ele fala: venha o vosso reino. Ao mesmo tempo que eu santifico o Pai, que eu louvo, eu adoro o Pai, eu quero o reino do Pai. Porque o Pai é o próprio Deus Altíssimo, aquele que nos deu Jesus como Salvador. Então o Pai, Ele quer me dar o seu reino. E eu peço: Pai, santificado é o teu nome, mas também me dá o teu reino. Faz-me esta caridade de entrar no teu reino por esta oração. E ao mesmo tempo o Pai também oferece: dai-nos o pão de cada dia. Nós temos que ter o pão do alimento necessário para o nosso físico, mas nós temos que ter o pão para a nossa alma, que é a Eucaristia, a Santa Missa de cada domingo. Então a oração do Pai Nosso, meu irmão, Jesus quer discernir para os apóstolos que essa oração esmiuçada é uma oração que nos leva ao céu. Por isso a Igreja Católica deixa para rezar ou orar a oração do Pai Nosso ou a reza do Pai Nosso nos domingos da Santa Missa. Porque o domingo é o dia solene, é o dia do Senhor. Então o Senhor nos oferece essa oração, porque é uma oração riquíssima em sabedoria, em atitude, porque é a oração que o próprio Jesus nos ensina como apóstolos de Cristo. É a oração que pede o pão como alimento, o pão da Eucaristia, que é o seu corpo e o seu sangue. É o pão que eu posso dar aos meus irmãos. É o perdão que eu recebo do Cristo, do próprio Deus verdadeiro, e passo para o próprio, que é o irmão.
e passo perdão para aqueles que necessitam do meu perdão, e eu santifico o nome do próprio Deus e peço o reino que possa fazer parte da minha história e da minha vida. É uma oração completa. Por isso Jesus ensina os seus apóstolos. E a igreja nos dá essa oração solene na missa do domingo para rezarmos junto com Jesus, clamando a Deus de Pai. Ao mesmo tempo, Jesus fala: eu vos digo, pedi e dar-vos-se-á, buscai e acharei, batei e vos será aberto. Pois todo aquele que pede recebe, todo aquele que procura acha, e ao que bate se abrirá. Se um filho pedir um pão, qual o pai entre vós que lhe dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, dar-lhe-se-á porventura um escorpião? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Olha só, Jesus ensina uma oração do Pai Nosso, depois ele dá essa dinâmica. Se um amigo bater a sua porta à meia-noite, e você não levantar, pois já está deitado com os seus filhos, a sua esposa, e mesmo assim aquele amigo que está do lado de fora começa a perturbar a sua campainha para que você acorde e vai ao encontro dele, ver o que ele necessita, mesmo não levantando por conta daquilo que ele necessita, vai levantar por conta da sua impertinência, por conta da sua insistência. Ou seja, o amigo bate, o amigo grita no portão da casa porque ele quer que o amigo vá ao encontro dele. E Jesus, meu irmão, ele dá essa dica: quanto mais você pedir ao Pai, quanto mais você clamar, quanto mais você for insistente ao Pai, Ele lhe dará o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que fortalece, porque é o Espírito Santo que o Pai, aquele que nós rezamos, santificado é o teu nome, né? Bem-aventurado é o teu nome, nós queremos fazer parte do teu reino, dai-nos este pão de cada dia, perdoe os nossos pecados para perdoarmos uns dos outros. Se nós clamarmos a esse Pai, se nós batermos na porta desse Pai, se nós procurarmos algo do céu neste Pai, se nós clamarmos insistentemente o Espírito Santo, meu irmão, o Pai Celestial vai dar o Espírito Santo. O Espírito Santo que é discernimento, o Espírito Santo que é o próprio Deus, o Espírito Santo que é luz para os meus passos, o Espírito Santo que acende a luz da minha família, o Espírito Santo que me faz entrar em comunhão com o próprio Deus. Nós não queremos bater, procurar e achar coisas terrenas deste mundo. Jesus nos promete aqui o Espírito Santo. Mesmo sendo mau, o Pai não vai dar coisa ruim aos seus filhos. É o que Jesus nos diz nessa parábola maravilhosa. Ao mesmo tempo, mesmo sendo pecadores e miseráveis, se clamarmos, se não desistirmos, se batermos na porta do Pai, se gritarmos, se procurarmos o Pai, nós acharemos o Espírito Santo, aquele que consola, aquele que é o nosso advogado. Por isso, meu irmão, nunca para de ir à igreja. Nunca para de pedir ao Pai o Espírito Santo. Nunca pare de rezar o Pai Nosso. A oração que o próprio Jesus nos ensinou. A oração da comunhão com Cristo e o próprio Deus que está nos céus. Nós temos uma igreja que nos leva ao encontro do Pai, o encontro daquele Pai santificado que está nos céus. A oração nunca deve ficar para segundo plano. Insiste, clama, pede, nunca desista, porque o Pai vai dar o Espírito Santo, que é o próprio santificador, aquele que vem com fogo abrasador, alimentar a nossa alma, acender a vontade de ser mais fiel à Igreja de Jesus Cristo. Que esse Evangelho, onde o Cristo nos ensina a chamar o próprio Deus de Pai, nos leve à comunhão plena com o teu corpo e o teu sangue em cada sacrifício da missa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.